Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Goiás Positivo, sua plataforma de conteúdo feita por empresários para empresários. Eu sou o Michel Victor Queiroz, da Idpress Comunicação, editor-chefe do portal Goiás Positivo, e convido você também a nos acompanhar no Instagram, @Goiás Positivo, e também acessar nossas notícias no portal goiaspositivo.com.br. Goiás Positivo, feito por empresários para empresários. Roda a vinheta! E olha, a gente já começa com um grande nome, uma grande personalidade e que também representa a alma e o DNA de uma grande marca. Eu recebo aqui nos estúdios da Vortex a nossa empresária, amiga, vice-presidente da ACIEG, participante do conselho do Lead CEO Goiás, mãe, esposa, mulher, a nossa querida Carla Gomes Lima, também conhecida como Carla Posê. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso primeiríssimo episódio. Michel, que satisfação, né, estar aqui com você nesse lançamento, né, que eu tenho certeza que vai ser, assim, incrível, um sucesso. Então é uma honra para mim estar aqui, né, com você, que tanto eu admiro, tantos encontros que a gente já teve nessa jornada aí de televisão, rádio, enfim, e agora com o lançamento do seu podcast. Isso aí, Carla, muito bem-vinda. Olha, você se inscreve aqui no nosso canal, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e também acessar o nosso portal, tá bom? Para esses e outros conteúdos, afinal, é uma plataforma feita por empresários para empresários. Carlinha, vamos começar do começo, fazendo esse trocadilho com o Sim. português, essa brincadeira com o português. Seja bem-vindo aqui a esse espaço que é de vocês, empresários, lideranças empresariais aqui do estado de Goiás. Mas eu quero saber da Carla Lima, filha de cearenses que precisaram, que chegaram, né? Dois cearenses chegaram aqui no estado de Goiás há alguns anos. Com a mão na frente e outra atrás, sem vergonha de falar isso, né, Carla? Porque você sempre ressalta a história também da sua família, ressalta a história dos seus pais e Sim. que também venceram e que formaram uma família muito bonita. Vamos falar um pouquinho desse início? Michel, a minha história, né, ela começa lá no interior do Ceará, né, onde não tinha, eh, muito pouco, né, de recursos materiais, mas tinha muitos valores, né. Então eu falo assim que o meu avô, ele plantava e ele viajava para poder vender aquilo que ele plantava ali, ficava 3 meses, fora praticamente, naquela época que não tinha celular, não tinha nem carta praticamente ali, minha avó nem sabia se ele ia voltar, né, e sempre o medo, uma coisa que eu falo assim, que o medo não pode nos dominar. Então ele ia com medo, né, os meus pais saíram ali do interior do Ceará, né, isso há mais de quase 70 anos atrás. Meu pai foi trabalhar de servente de pedreiro em São Paulo, e ele morava com 8 pessoas, dormia no chão, Caramba. passou fome ali praticamente em São Paulo, mas o meu pai sempre foi empreendedor. E quando ele morou em São Paulo, ele tudo que ele ganhava ali, muito jovem, né, na época ele ganhava, ele voltou pro interior e vendeu as coisas que ele comprou ali em São Paulo. Então ele já tinha uma visão, né, de empreendedorismo e tudo mais. E quando ele voltou, ele casou com a minha mãe e ficaram sabendo que Goiás, as pessoas estavam ganhando dinheiro aqui em Goiás. E vieram, né, praticamente aí ficaram, meu pai conta que para ir para São Paulo, Michel, naquela época ele demorou 12 dias para chegar em São Paulo. E para chegar aqui em Goiás, naquela época também foram Isso era por volta quase, de qual ano, Carla? Você olha, consegue estimar aí? já tem quase 70 anos Uau! isso, né, já tem um bom tempo já. Um bom E tempo. e então, assim, ele demorou mais de 5, 6 dias para chegar aqui em Goiás, com a cara e com a coragem, mas com muitos valores, como eu disse, né, Que é e o principal, que é né? o principal.
E com isso ele foi empreendendo, né, abriu o supermercado na época e começou toda a jornada. Então, a nossa história, né, de cada um de nós, ela começa ali com muitas decisões, né, que os nossos pais tiveram ali atrás, né. Ô Carla, então esse aí foi transferência, né? Veio no DNA esse DNA empreendedor, porque é um empreender é uma missão, é uma vocação, né? Isso nasceu com você? Ou você antes se aventurou também como em outras praias, pensou em estudar para concurso, ou sempre foi a empreendedora Carla na sua mente? Michel, eu fui funcionária durante 11 anos, eu fui uma executiva, né, numa multinacional, isso, há quase 30 anos atrás, né, e eu formei em ciência da computação, então através da minha formação, que não tem nada a ver do que eu faço hoje, né, mas sempre acho que tudo que a gente aprende em algum momento vai abrir portas, né. Eu sempre falo que assim, nada é perdido do que acontece ali Sendo na nossa conhecimento, vida. né, É, Carla? exatamente. E então eu sou formada em ciência da computação, depois eu trabalhei numa multinacional, né, fiquei lá 11 anos, e através de uma dor, de um trauma que eu tive, com depilação é que surgiu a minha empresa. Então eu falo que muitas vezes, assim, eu vejo que tem muitas oportunidades que acontecem na nossa vida, é fruto de alguns traumas. Ou aquela pessoa leva o trauma né, e se encolhe e fica com medo do mundo, ou você pega esse trauma e se transforma em uma oportunidade. Então, diante do trauma que eu tive com depilação, eu busquei empreender nessa área. E aí 11 anos, a famosa CLT, fama E famosa funcionária, e mas a veia empreendedora estava ali, estava. latente. E Michel, Porque eu não foi nunca só de tive não nasceu só de uma dor, né, no é, caso não nasceu só de uma necessidade como cliente ou como é, usuária, porque você teve um trauma e transformou isso em negócio é, para atender que outras pessoas não passassem pelas mesmas situações ou situação que você passou. Mas a veia empreendedora sempre sempre, esteve presente na sempre. sua Porque vida? a minha família inteira, o meu pai, né, a minha mãe foi costureira durante muitos anos. Minha mãe começou, ela aprendeu a costurar com a avó e depois ela começou a empreender, né, na parte da costura, costurou para a primeira dama do estado na época. Então, e os meus irmãos também sempre empreendedores. Então, eu sempre tive uma veia empreendedora, sim. E voltando nessa época de executiva, que eu acho que vale a pena eu relembrar sobre isso, Michel, porque assim, tem muitos 11 jovens, anos né? não passa rápido, tá, É, Carla? E é, eu também fiquei 16 anos no mercado, sim, e eu falo pra você, acredito que tenha sido eu fui forjado num mercado muito caótico, positivamente falando, de muitas estratégias, de muitos pensamentos, que foi redação, né, redação jornalística. E eu não me via como empreendedor, então eu queria entender como é que foi foram esses 11 anos de é. de Eu quero até funcionária. fazer um breve resumo aqui, mas eu acho que é muito importante, porque eu não tinha uma indicação, né? Eu nunca tive uma indicação ali, olha, você, né, envia o seu currículo, não. Eu fui com a cara e com a coragem, né, nessa empresa, que todo mundo tinha um sonho de trabalhar nessa empresa, que tinha salários bem, interessantes, enfim. E eu fui com algumas amigas, né, buscar ali aquele momento ali para poder para entregar o meu currículo, e acabou que não fomos chamadas. E depois eu voltei, insisti, eu fui até essa empresa várias vezes, eu insisti. Então você que está buscando uma oportunidade, não espere, você mandou um currículo e fica esperando aí ser chamado. Olha, a empresa, ela vai ter ali muitos currículos para ela avaliar. E se você for pessoalmente várias vezes, gente, a insistência, ela tem o seu lugar. Então, eu consegui, né, a vaga de estágio nessa grande empresa na época, através de uma insistência no meu currículo, e depois eu fui, tendo outras oportunidades, fui contratada, me tornei uma gerente nessa empresa, né, liderei ali, eu saí da empresa liderando uma equipe de mais de 100 pessoas. Então,
Eu falo que muitas vezes a gente precisa ir construindo o nosso caminho, você não ficar esperando, né, que o universo vai te dar uma oportunidade, né. Pode até ser que aconteça, mas é um em 1.000.000, porque realmente eu acho que, assim, o dia a dia, as oportunidades que vão acontecendo, é você que vai abrindo caminhos ali o tempo todo. Vou até aproveitar essa sua fala, a gente até para mandar um recado para você aí, de uma geração mais nova. Você acha que nós somos de uma geração que eu acho que a gente insistia mais, a gente era mais resiliente. Eu entendo que tinham certos abusos mesmo, que precisam ser corrigidos, certas rotas serem corrigidas através dos líderes. Eu acho que. Mas você Ai, vê sim. que sente que essa geração mais nova ela tá mais instável, ela insiste menos, ela é menos resiliente, ela busca menos se posicionar como uma liderança, e ela quer ser mais liderada porque aparentemente está numa zona de conforto, não pensa a longo prazo? Há essa sua percepção? Porque eu tenho essa percepção. Uhum. Não, eu sinto que realmente existe uma diferença, até porque eu tenho um filho, né, que acabou de fazer 19 anos, eu tenho um de 19 e uma de 11. E então, o que que eu acredito? Meu filho, ele já tá trabalhando, ele ficou um tempo comigo e tá trabalhando numa empresa, e eu acho que, assim, todos nós, quando eu estava chegando aqui, eu lembrei um pouco disso, assim, na hora que eu estava ali embaixo fazendo meu cadastro, foi passando algumas coisas, assim, na minha cabeça, assim, de que eu acho que tudo, gente, a gente precisa também ajudar, né, quem tem filho aí, a gente que tá indo para a segunda geração, para a terceira geração, a gente tem que ir abrindo alguns caminhos para os nossos filhos. Porque também é aquilo que eu estava falando, as coisas também não vão acontecendo, né? É um em 1.000.000 daquele menino que se destacou ali do nada, sem ajuda nenhuma. Eu acredito que a gente, como pai, como mãe, a gente também tem que ir abrindo caminhos para os nossos filhos, e mostrando as oportunidades, mostrando aquilo que interessa para se tornar mais interessante para eles, né. Eu, pelo menos, eu tenho feito isso com o meu filho, e eu acho que está dando certo, porque ele está muito focado no trabalho, ele é o primeiro a chegar, Ele sempre tá né. nos Ele sempre está eventos, nos interage eventos. bem. No início ele não queria muito ir nos eventos, né, e eu fui colocando alguns desafios para ele, algumas oportunidades, assim, para ele achar mais interessante, né, algumas metas para ele, né, para ele até poder participar, e hoje nem precisa mais disso, porque ele começou a gostar do ambiente ali de networking, de conhecer outras pessoas, coisas que ele nem postava no Instagram, porque era Low profile, não, essa não, não geração. postava nada. Ele tinha um Instagram ali, mas não postava. E aí teve alguns eventos do Lead que ele começou a postar que eu até me surpreendi ali. Então, ele é muito jovem, realmente, eu acho que é uma geração diferente. O mundo está em constante transformação. E não adianta a gente pensar assim, ah, esse novo jovem não quer saber de nada e tudo mais. Eu acho que, assim, é importante a gente entender, a gente estar próximo do jovem, porque daqui a pouco ele é o nosso cliente, né, em todas as empresas aí que a gente tem contato, em algum momento esse jovem ou ele já está consumindo o produto dessa empresa ou daqui a pouco ele vai ser o seu cliente do futuro. Então não adianta a gente falar: "Ah, esse jovem não quer saber de nada, é diferente da nossa época". Eu acho que é importante, eu sempre já tem alguns anos que eu gosto de sair com meu filho, eu gosto de sair com os amigos dele e até para poder entender o que que eles para onde a gente está caminhando, né. E eu acho que Interessante tem seu ponto de e eu vista. acho, Michel, que tem muitas coisas boas Mui dessa nova geração, que eu acho que, assim, eles pelo menos, assim, a turminha deles, eles bebem menos do que com uma isso. geração passada, né, eu O acho mercado que inclusive entendeu, tá. Eu fui a uma exato. palestra com a Graziela Solera, que ela é da Sim, da do do Grupo Regra, sim, minha Grupo amiga, eu Regra, sou e super ela fã comentou dela. nos investimentos nos produtos proteicos, cerveja Sim, zero, mas que tem ali, pra uma linha wellness, né, um fitness, então é bem interessante mesmo, e esses pontos positivos. Mas sim. o que eu mais gostei de ouvir, que inclusive é muito importante, por isso que eu gosto de conversar, por isso que é muito importante a gente conversar, porque eu vejo um coro muito grande de empresários, colegas, que falam que estão com muita dificuldade na formação de novos profissionais
por essa falta de resiliência dos profissionais mais jovens, que são mais sensíveis, que são mais inconstantes. Mas eu percebi na sua fala que você está fazendo um caminho completamente diferente. Você está tentando entender, você está tentando se aproximar, não só do consumidor, principalmente do consumidor, porque ele vai se tornar o seu cliente ou já é o seu cliente, como também até para poder entender sua equipe, né? Isso é Exato. interessante, em vez de, olha, É. empresários, meus amigos aqui, olha, em vez de chororô, vamos aceitar e tentar entender o que de repente cada público também, porque a gente vai ter que trabalhar com várias gerações. Sim. E então, assim, ao invés de você entrar num conflito ali com o seu filho, começa a respeitar também o que ele gosta, né? O que que você ter alguns momentos ali de oportunidade com o seu filho, daquilo que ele gosta também. Se ele gosta de jogo, vai numa feira de jogos, vai numa feira que está acontecendo lá em São Paulo, né? Tem feiras aí que são as maiores da América Latina. Então, assim, tem feiras de jogos que movimentam milhões, né? Que existem, porque o mundo, gente, está em constante transformação. Então, tem negócios aí que podem ser grandes oportunidades que a gente até desconhece, que faz parte de uma geração que não é a nossa. Mas, assim, tenha mais oportunidade para você conversar com o seu filho, porque muitas vezes a gente só julga, né? Ah, minha Hum, geração era E melhor. isso Era afasta, não melhor afasta, no quê, Carla? né? Isso cria um abismo Exato. entre os pais, não cria? Sim, é. Então eu comecei a aproximar naquilo que ele gostava. Eu percebi que essa geração também, eles têm muitos valores, assim, de tudo claro que, né, gente, cada caso é um caso, né, mas eu falo assim que eles têm mais respeito com a questão da sustentabilidade, com as empresas que são mais As voltadas práticas para ESG, né? exatamente, práticas de ESG. Então, tudo eu acho que, assim, eles têm valores bem sólidos também. Então, E comece a nesse ponto eles aproximar. são consistentes, porque eles Sim, defendem os eles valores defendem. deles. Exatamente. Então, eu tenho ido muito para eventos em São Paulo, com meu filho. Às vezes, não é nem mais a área que eu estou atuando ali, mas eu tive, esse interesse novamente, né, para poder. Porque assim, eu falo que a gente chega até a página 18, né? Até a página 18. Depois, eh, eles precisam escutar outras pessoas, para poder motivá-los também. Então essas palestras que a gente está tendo ali do LEAD, igual nós tivemos ali com o presidente da Piracanjuba, né, Sim, o o presidente da check-in também da Adial, e Dial. foi maravilhoso. Então assim, sabe, começa a levar o seu filho em eventos que vai construir um caminho de ambiência interessante para ele, né, tem o LEAD Futuro, né, tem a CIEG Tem a Jovem, enfim, CIEG, tem tem a muitas Fé coisas Comércio legais, tem a Jovem. Os FEComércio, empresários, eles exatamente. precisam ficar atentos também na formação dos É, seus próximos líderes, né? é, Sucessão familiar, sim. já de fato esse é É. um caminho de E troca bem quanto mais interessante. jovem, assim, a gente começar a levar, mesmo que seja ali em um momento ou outro, assim, eu tenho certeza que tudo que a gente fala para eles, alguém de valor vai falar para ele, ele vai, em algum momento, lembrar disso. Eu não acho que as palavras são em vão, sabe, do que a gente fala, não. Em algum momento ele Interessante. vai lembrar. Importante. Olha, só nesses primeiros minutos do nosso primeiríssimo episódio do Goiás Positivo, a gente já falou aqui sobre superação, nós falamos já sobre choque de gerações, a gente falou sobre ter empatia e formação desses novos líderes, falamos de sucessão familiar, mas também vamos falar agora de um assunto que eu acho extremamente importante. Eu já vou pedir até para o pessoal que está aí nos bastidores já preparar a primeira imagem. Carla, eu queria fazer um exercício aqui com você de nós mostrarmos uma imagem e eu queria que você reagisse a essa imagem. O que se passa na sua cabeça? Primeira coisa que se passa quando você vê essa imagem que tá aí na tela, essa Carla, essa marca na parede, essa logo ali na TV, que você vê esses livros, você vê esse escritório, essa cortina, ao que ela te arremete, Carla? Que agora a gente vai entrar além do sensível, a gente também Uhum. vai falar de um negócio pessoal reconhecido nacionalmente e internacionalmente.
mas eu queria que você olhasse e me falasse o que essa imagem revela sobre a Carla Lima. Michel, eu até me emocionei agora, né? Porque passa realmente um filme na minha cabeça, que já tem 17 anos, a Posé. E, gente, essa imagem me lembra muitas coisas importantes. Comece com o que você tem. Comece com o que você tem, com o dinheiro que você tem. Sabe, se você não tem nenhum dinheiro, veja o que você tem na sua casa para poder montar alguma coisa. Não sei, para quem quer empreender, né? Quando você olha essa imagem aí, Michel, esse adesivo na parede era um adesivo. Muito simples, gente. Nada, né? Muito simples. Essa cortina, eu fui lá em Campinas, comprei com o dinheiro que eu tinha, né? Então, sabe? Então, você pode começar, né? Eu acho que assim, quando você começa a avaliar as pessoas, eu falo que uma grande oportunidade, ela surge com a necessidade do outro. Se você está atento ao que a população está consumindo, ao que, né, para onde o mundo está caminhando, ali tem oportunidade. Então, e você tem que ser o primeiro a acreditar. Você tem que, como eu falei ali no início, que, né, que meus pais vieram lá do interior, sem condições e tudo mais, pensa o quanto eles tiveram medo, porque não tinha celular, não tinha, né, um amigo, né, um tio rico Quem que para receber indica, quem não tinha. indica. Ele estava indo ali para uma cidade desconhecida, né? E da mesma forma, quando você vai abrir, e você tem que ter muita resiliência. Eu não fantasio o empreendedorismo também não, porque você tem Tem que ter, bastante. você tem que ter muita resiliência. E, Michel, uma coisa que algumas pessoas já escutaram eu falando sobre isso, eu não sei se isso é o certo, mas é o que eu faço, é o que eu acredito. Eu vejo o meu negócio como o meu terceiro filho. Eu tenho 2 filhos e eu tenho a Posê. Porque eu luto por ela todos os dias. Todos os dias, né? É uma luta diária. Você desiste de um filho? Não desiste, gente. Você não desiste seu filho tá ali, por mais que você, né, tá ali num momento desesperador, você vai acreditar no seu filho, você vai lutar por ele. Então eu acho que assim, quando a gente está no empreendedorismo, quando a gente é um empreendedor, e a gente tem isso, eu acho que a maioria dos empreendedores realmente lutam pelo seu negócio todos os dias, porque não é fácil empreender, né? Tem meses que você ganha, tem meses que você não ganha, e é uma luta diária, enfim. E é Carla, e isso. diante de tudo isso que você está falando, eu queria. Vamos voltar a um exercício aqui. O que a Carla Posé falaria para Carla Lima agora, hoje? Você pudesse ter contato, olhar, encontrar com ela, com a Carla Lima, porque eu tô aqui com a Carla Lima, mas também com a Carla Posé. O que a Carla Posé falaria para esta mulher que está aí na tela? O que eu falaria é: tenha coragem, continue tendo coragem, não desista, não desista dos seus sonhos, sabe? Busque o sol, ele nasce todos os dias. Então, todos os dias a gente tem uma E vo- oportunidade de transformação, né? Então, assim, coragem, a gente nunca pode parar de ter coragem. Pode ter, a sua empresa pode ter 100 anos, 150 anos, né? Tem empresas aí que tem tantos. E coragem, eu acho que é o que a gente precisa ter, e eu acho que é o que eu busco todos os dias, né? Eu busco resgatar o brilho do meu olho todos os dias. Quando eu chego numa loja ali que eu vou conversar com um franqueado ou avaliar ali a equipe do meu franqueado, eu olho o brilho no olho dessa pessoa. Se a pessoa tá com brilho no olho, está ali naquele negócio, porque para você vender, você tem que acreditar. Você tem que acreditar, você aí está lutando como jornalista, né, lançando coisas novas todos os dias. Enfim, você tem que ser o primeiro a ter o brilho no olho, porque se você não tiver, quem não vai vai. ter, não é? Então, e gente, eu treino a minha mente para eu amar o que eu faço todos os dias. E isso, Michel, eu fazia lá na época da Brasil Telecom, porque a empresa que eu trabalhei foi a Brasil Telecom. Eu amava trabalhar na Brasil Telecom. E a Brasil Telecom, gente,
Era 99% de reclamação todos os dias, porque quem buscava lá a telefonia Era pra era reclamar, estava reclamar. insatisfeito, Era né? estava insatisfeito, apesar que eu trabalhava ali na área comercial e não era no call center e tudo mais, mas era muito problema que a gente tinha que lidar. E eu amava, porque eu treinava a minha mente para eu amar aquilo que eu fazia todos os dias. E eu realmente, olha, quando eu saí da Brasil Telecom, eu chorei assim, acho que um mês inteiro e eu já tinha posê. Eu já tinha posê, então eu já tinha um caminho ali para eu poder seguir, mas assim, eu amava. Então, se você é um funcionário também, treine a sua mente para você amar o que você faz, né? Você vai ser muito mais feliz, você vai vender mais, você vai chegar em casa muito mais motivado naquilo que você faz ali todos os dias, né? Então, e isso é treino, tem que treinar todos os dias. A gente não tem a oportunidade do dia virar e o sol nascer de novo, então treina de novo. E olha, toda essa disciplina que a Carla tá trazendo aqui pra gente traz resultados diariamente pra essa mulher, tá? Vamos aqui pra tela, a próxima imagem. Premiação 2026. Gente, uma marca que pouca gente conhece, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que é um programa de TV que tá na vida do brasileiro há décadas, né, no Grupo Globo. E você teve esse reconhecimento aí da revista, dessa publicação que também está há décadas, né, que pertence à Editora Globo. Me conta um pouco sobre essa conquista da Posê Beleza. Essa conquista, ela é muito seleta, gente. E assim, as premiações que eu considero assim, realmente assim, que hoje a gente é uma das franquias mais premiadas do Brasil, porque eu acredito muito que assim, uma premiação, ela precisa ter um processo para você ser premiado. Na Pequenas Empresas, Michel, você não paga R$ 1 para você se inscrever. Você não paga R$ 1 para você ir E na lá para premiação. receber Uhum. essa premiação, porque tem algumas premiações aí que a gente é Sim, convidado, que nós. que a Aliás, gente nós não, que é, algumas pessoas compram a própria compra. premiação, que nós É, sabemos. isso. Infelizmente é E uma aí, prática. se você não for, seu concorrente vai, né, porque Aí aí você, ele vai e aí você tem que estar em tudo que é possível, é, né? é, Mas e esse reconhecimento, ele é não, zeradinho, gente. Ele é esse neutro. É pra quem realmente alcança. Desculpa exato. te cortar, é porque eu sou muito feliz de ter como uma colega de grupo empresarial, mas uma grande amiga também, que tem um tempo que eu já conheço a Carla, e vê-la nesse prêmio aqui. Então eu também vibro bastante. Desculpa, pode Imagina, explicar aí no. imagina. E assim, realmente assim, é uma felicidade, porque eu falo que assim, a gente luta todos os dias. A maioria da nossa rede hoje é composta por mulheres. São mais de 300, né, empreendedoras entre profissionais de loja, MEI, né, franqueados no Brasil, em 12 estados do Brasil. A maioria ainda são mulheres. A gente tem franqueados homens aí que estão indo muito bem, mas a maioria são mulheres e a gente como mulher, a gente tem, né, muitos pilares muito importantes na nossa vida, né? Eu completei ontem 31 anos que eu estou com meu marido, né? E sou mãe, sou empresária, então é um desafio realmente a gente trabalhar com todos esses pilares e a gente segurar todos esses pratos, porque realmente uma hora um cai e a gente não pode, né, desistir. E é isso, faz parte da vida, né? Então, e eu fiquei muito feliz com essa premiação e a gente Agora também eu já ia pular para outra também, porque também tem essa premiação em excelência, né? 2025, pode explicar um pouquinho também para quem está nos essa aqui é uma acompanhando. premiação que ela é anual, já tem 11 anos que a gente recebe essa premiação. A gente recebeu a de 2026 também esse ano. Tem 11 anos que a gente recebe pela Associação Brasileira de Franchising. É a maior chancela no franchising no Brasil, é esse prêmio da ABF, e tem 11 anos que a gente tem recebido, e quem concede essa premiação são os franqueados. Então, são os franqueados que recebem a pesquisa e eles avaliam a franqueadora. Então, é uma premiação muito importante para a gente que está no franchising, né? Porque eu falo, um franqueador, ele só tem sucesso se o seu franqueado está indo bem, se o seu franqueado está satisfeito com a franquia. Né? Então, é uma premiação, já tem 11 prêmios da ABF e estamos no segundo ano também com o prêmio de SD,
porque nós já tem algum tempo também, já tem 4 anos que eu fiz todo um reposicionamento da minha marca, que a gente mudou os nossos fornecedores, fornecedores com práticas sustentáveis, a gente criou um revestimento que tem a cera usada de depilação, trocamos as plantas artificiais pelas plantas Que naturais. massa. Então a gente tem feito constantemente, claro que a sustentabilidade ela é constante, sempre vai surgir coisas novas, mas a gente, pelo segundo ano, a gente recebeu pela ABF também o prêmio de ESG. E ano passado, quando eles lançaram esse prêmio, Michel, somente 19 marcas no mercado receberam essa premiação de ESG, que ao lado de McDonald's, O Boticário, então são as grandes marcas, a Posay estava ali ao lado dessas 19 marcas ali no prêmio de ESG também. Então, eu acho que assim, isso é fruto do trabalho de toda a rede, né? De todos os franqueados ali Eu em já 12 tive a estados do oportunidade de Brasil. participar de uma festa que tinha as franqueadas, uma Uhum. comemoração, uma celebração de fim de ano, e são pessoas, elas vibram, elas amam essa marca, e você é muito próxima das franqueadas, né? Muito próximo, Michel. Olha, Você os chama meus. todas pelo nome, e você Sim, conhece, algo íntimo, porque isso faz sim. parte de você, né? Todos os franqueados têm o meu celular. Eles podem me chamar em qualquer horário do dia, da noite, madrugada, se precisar, né? Porque eu falo assim, gente, eu olho aquele negócio ali como se o dinheiro fosse meu, Sim. né? Se o meu franqueado tá tendo alguma situação, algum problema ali, alguma dor, né? Ele pode estar me chamando. Eu tenho um time, eu tenho uma equipe, né, que faz todo o suporte ali para nossa rede, mas todos os franqueados têm acesso direto a mim. É uma comunidade, tá, gente? Eu vi, realmente o pessoal gosta hoje muito de falar de comunidade, mas É, nada mais são pessoas reunidas com o mesmo propósito e que você é acessível para essas pessoas, porque ninguém melhor do que responder qual é a essência da Posê Beleza do que você, né, Carla? sim, É. exatamente. Vamos passar para a última imagem, ô Raíra, por gentileza, que eu queria que você desse uma olhada nesta imagem, me fala o que ela revela. Olha, essa loja fica lá em Belém, no Pará. Foi uma das Aon- nossas primeiras franquias. E E é isso, olha, era um lugar muito simples e é uma loja que está há 13 anos com a mesma franqueada. Claro que ela já mudou, né, toda a fachada ali internamente e tudo mais, mas é uma loja de grande sucesso Mas lá em isso mostra o que Belém. você falou, que tudo tem um início. Tem tudo, tem um início. Tudo tem um início, né, Carla? É. E aí você vai evoluindo ao longo do tempo. Porque às vezes as pessoas elas esperam muito, não, é porque eu não posso, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Eu gostaria de fazer. Começa com o que você tem. Começa e assim não dependa de ninguém. Eu em muitos eventos eu vou sozinha. Eu tem hora que eu prefiro ir Carla, a sozinha, maioria, na verdade. né? Você Eu agora que prefiro. está começando a, né, você trouxe o Sim, seu filho para esses ambientes, mas desde que eu lhe é. conheço, você praticamente é só. Porque eu vejo que as pessoas muitas vezes elas esperam: "Ah, não, eu não vou fazer isso, eu não vou numa feira porque eu vou sozinha. Ah, eu não vou viajar lá para uma palestra porque eu vou sozinha". Gente, quando você vai também sozinho, assim, claro que é sempre bom, né, quando você tem alguém do lado, enfim, mas quando você tá sozinho, Michel, eu sempre tive um instinto muito de sobrevivência. Eu tenho 2 filhos, tem 3, né, com a Posê. Isso. Eu não tenho opção de ir para um evento e ficar lá, esperando alguém conversar comigo, ficar calada, ficar isolada. Não, eu tenho que me conectar com alguém ali. E quando você vai sozinho, você tem aquele instinto de sobrevivência, que você tem que conversar com alguém, que você tem que, né, se conectar com uma pessoa diferente, porque é isso, o mundo é uma conexão constante ali, né. Então, assim, sabe, você tá com medo? Vai com medo mesmo, vá, vá. Agora vamos um pouquinho voltar aí para essa penúltima imagem. Agora que vamos passar para outra, essa daí. E aqui, o que é que isso revela para você? Isso foi toda uma evolução, né, uma evolução da Posê, uma evolução da marca, que a gente começou ali que tudo era com adesivo, era tudo muito simples, né, a gente começou praticamente com a depilação a cera, e o mundo foi mudando, a gente inseriu a depilação a laser,
E o mundo foi mudando, a gente inseriu os dermocosméticos agora, né, no ano passado, e o mundo vai mudar. E você o que que você está olhando para o seu negócio que você pode estar inovando, né? Eu falo, meu negócio não é igual a caneta Bic, que eu não precisei mudar nada. Eu precisei mudar, eu precisei mergulhar. E a gente não terceirize isso, por mais que você tenha pessoas que vão te ajudar, que você tem consultores, que você tem a sua equipe, que é importante você escutar, né? Obviamente todo mundo, mas você, como fundador do seu negócio, que nasceu de você, com certeza você vai enxergar muitas oportunidades que ninguém está vendo. Então, comece a voltar no básico. Todo dia eu tenho que voltar no básico, porque muitas vezes você, né, fica buscando tantas outras coisas e tem tantas inovações que estão acontecendo no mundo que não dá para você implantar realmente tudo que está acontecendo. Mas diante desse conhecimento, desse movimento que você está fazendo, o que, que você pode voltar de novo para o seu negócio? O que, que você pode voltar no básico que não está sendo feito? Então a gente perde cliente no balcão todos os dias. É no balcão, é no detalhe. Detalhezinho ali do café. Um detalhezinho do café faz a diferença. Vamos agora para essa que tá a família linda dela, que agora eu quero ver aí Carla Lima. Quero de Carla Lima para Carla Lima, tá? O que é que essa imagem revela? Olha, desde ontem eu estou emocionada com as minhas fotos, porque ontem eu fiz 31 anos que eu tô com meu marido. E quantas coisas nós passamos, né? Porque 31 anos, gente, não é 31 dias, né? É 31 anos e assim, e muitas pessoas me mandaram ali mensagem falando assim: "Nossa, você foi uma das poucas que sobraram, né, enfim, uma das poucas que sobraram ali no nas fotos do meu casamento, né, nos padrinhos de casamento, quando a gente vai, né, olhar ali, né, então porque realmente, gente, conviver é desafiador. É muito desafiador. Que seja seu marido, que seja seu filho, que seja seu irmão, que seja seus pais, quando você está convivendo ali, é desafiador, mas assim, eu acho que a gente precisa trabalhar a nossa humildade todos os dias. Todos os dias. A gente não é, sabe? Eu acho que muitos casamentos, muitos negócios, eles foram se perdendo ao longo do tempo pelo ego, que foi um pouco o que aconteceu com a Copa agora recente, né? Quando a gente, né, realmente a gente tem que cortar o ego igual corta a unha, sabe? Todo dia, porque a gente tem, o ser humano é assim, né? É eu, é você, né? E quando a gente sobe um degrau ali, a gente tem que dar uma cortadinha no ego ali todos os dias, porque a humildade é o que faz a gente manter, né, os nossos relacionamentos, né, a gente respeitar as diferenças, né? Então, assim, ontem foi um dia emocionante para mim, porque eu fui buscando ali fotos muito antigas ali, né, do início do meu namoro ali, né? Eu até brinquei assim que a gente era jovem, apaixonado e iludidos, né? De que iludidos que tudo ia ser mais fácil. Que... E, né? Mas graças a Deus, assim, que a gente, né, estamos juntos, temos 2 filhos lindos, né, e estamos cada dia melhores. E eu estou cada dia mais apaixonada pelo meu marido, né? Já desapaixonei, né, algumas É vezes, normal, que né? é normal. Convivência, Gente, gente. não é Trinta e coisa, um não anos. é? Você vai desapaixonando e apaixonando. Eu já eu consegui me apaixonar e me desapaixonar em 2 anos, imagina em 31 anos, gente, pelo amor de Deus, é muita pretensão nossa. É, Tá aham, certinha, e é né? bom você Sim, rever, reavaliar e reaquecer o relacionamento. E só reaquece quando você olha pra ele com é, sem máscaras, né, Carla? sim, Encara a realidade: "Opa, espera, não tô feliz aqui, o que é que eu posso agora colocar no caminho certo novamente?". sim. Reavaliar todas as relações, elas é muito saudável, né, É, Carla? sim. E assim, e você colocar como um propósito. Não tem plano B. Não tem. Porque a partir do momento que você começa a colocar assim, ah, não, porque não, vamos separar, vamos, ah, se não der certo, eu vou fazer isso, isso, isso. Você já está começando gerar, né, até uma energia, né? E eu é da mesma questão do meu negócio na Posê também. Eu não penso num plano B. Eu penso, é esse o meu negócio. Eu vou treinar minha mente todos os dias para eu amar, para eu me renovar,
Tanto é que o slogan da Pose é momentos que renovam, né? Todos os dias a gente tem que ter momentos de renovação, porque a gente lida com beleza, né? Com pele, e a gente quer se renovar todos os dias. Então, e é isso, gente. É no negócio, é com os filhos, né? Então, e é acreditar. Acredite no seu filho também, voltando na questão do filho, porque você tem essa responsabilidade, você ser o primeiro a acreditar nos seus filhos, independente dos problemas que ele possa estar acontecendo aí dentro da sua casa. A vida tem que ter um desafio, né? É. Eu costumo também falar que busquei como filho fazer um exercício e isso deixou a minha relação com os meus pais a mais saudável e amorosa e possível, e que eu sou muito grato a Deus que eu tenha tido essa consciência muito jovem, que os pais eles não nascem, eles nascem também como pais, né? A partir que nós nascemos e que não tem e nós não estamos aqui com manual de instrução. Deus não manda na vida do meu, não mandou na vida assim, olha, você tem que ser Hum. assim, esse é o certo, esse é o errado. Eles também estão tentando, ao mesmo Sim, tempo que nós estamos tentando, e sim. fazer o exercício que também são jovens, jovens que estão com a responsabilidade de criar um filho e conduzir a vida profissional, pessoal, o caráter, a personalidade, que sim, como indivíduos, nós somos diferentes. Lá em casa são 4 irmãos que eu tenho. E são 4 personalidades, 5 comigo, no Uhum, caso, né? 5 personalidades completamente distintas. sim. E é algo também muito bonito. Mas imagina para 2 jovens olharem para esses outros jovens, né, crianças, e ter que serem responsáveis pela condução da vida e o que aquele cidadão vai ser para o mundo. Então eu olhei para os meus pais e até reconheci, até nos erros eles estavam tentando acertar. Sim. E isso condicionou e transformou profundamente minha relação com os meus pais e para mim, como um indivíduo, como um ser amoroso e que ama e que honra de fato os pais e as mães. Meu pai e minha mãe, não somente pelos dogmas da igreja, que eu sou católico, mas eu tenho a minha questão também espiritual, mas sim pelo amor genuíno que eu sinto por eles. E eu acho Sim. que isso nos traz uma paz e flexibiliza as relações. Eu tento trazer Uhum. isso que eu fiz com os meus pais no ambiente de negócios, quando tem alguém que assim eu não estou conectado profissionalmente, mas eu tenho que lidar com aquela pessoa, olhar para aquela pessoa também com amor e entender que aquela pessoa ela tem uma cultura, uma cabeça diferente, Sim. que ela às vezes não é uma coisa pessoal. Sim. São divergências e que é importante nesse mundo a gente saber lidar com essas divergências, né, Sim, Carla? sim. Eu sempre penso assim que a gente precisa ir soltando as pedras do caminho, porque assim a gente vai encontrando várias pedras, enfim, e não ficar carregando, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente tem conflitos com algumas pessoas e aquela pessoa fica carregando aquela pedra ali, né? E vai se tornando um karma para ela na caminhada de vida dela. Então, assim, né? A gente lida com pessoas diferentes e tá tudo bem, né? Às vezes você teve algum conflito ali, mas vai soltando essas amarras, né? Sem ficar levando mágoas ali para, né? Ao longo da vida. E eu acho que com isso vai se tornando mais leve essa caminhada, Tudo mais sabe? fluido, né? É, aham, de respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, que nós não somos iguais, né? Nossos filhos não são iguais a gente, nosso marido também não é. Então, eu acho que assim, tudo é um propósito. Você tem esse propósito, coloca ele como propósito de vida, né? E sempre com Deus, né? Como ali Guia, guiando. mestre, que nos ama Sim. e que a gente. Então, eu sempre penso nisso, né? Que a gente tem um Deus maior, que ele tá dando força todos os dias e depende da gente ter sabedoria para poder lidar com os desafios que vão acontecer. Porque todo mundo tem problema, gente. Quando não é problema na empresa, é no filho, é no marido, é na casa, e faz parte. Não tem esse, né? Eu acho. Viver É, traz esses é. desafios e que Se bom, a e que pessoa traga muito pra gente chegasse, poder se viver chegar uma muito, pessoa né? aqui e colocar a mão na cabeça de cada um e falar assim, nossa, eu estou sentindo que você tá com um problema. Eu falar, é, todo mundo tem problema. Não vai ser nada que vai uma bola de cristal que a pessoa tem, né? Em Não. algum momento você vai ter algum problema. Ô, Carla, agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Ah, poser.
Vamos falar de números. Eu gosto de trazer números para que as pessoas que, se alguém vive em Marte e ainda não conhece a Pose Beleza, mas ela já é muito reconhecida pela parte da área estética, depilação. Como ela falou, a depilação iniciou com cera, depilação a laser. E aí a gente chega no momento do dermos cosméticos. Cosméticos, sim. E Me tá fala um sendo um pouquinho, sucesso. porque você Tá sendo um sucesso lá no ela surpreende, né? A gente pensa assim, não, a Carla ela já tá aí abrindo várias franquias, ela já tá em 12 estados. Aí, pum, uma novidade da Pose Beleza, e no Dermos é. Cosméticos. E, gente, eu vou. Aqui não é publi, gente, é realmente um conteúdo para inspirar outros empresários e também inspiracional para pessoas que queiram também encontrar caminhos e seguir caminhos que já foram traçados aí na vida empresarial, né? A gente pode aprender muito com esses grandes empresários. Mas são produtos que eu já utilizei o hidratante para as mãos, o hidratante corporal foi para o rosto, não vou lembrar, foi os dois. E agora eu tô com também a água micelar, então eu recomendo todos. E eu sei que ela me trouxe um presente, que eu tô de olho ali. Eu falei assim: Ah. coloca ali pro pessoal ir acompanhando, mas eu vou, assim, que nem um felino para pegar meu presente já já, viu? Me fala, como é que é essa constante evolução do seu modelo de negócio, né? Você abre o leque mesmo para entender os movimentos de mercado e contar não só com um modelo de negócio, um modelo ali de faturamento, né? É, Você tem aí agora, além de serviços, você também está apostando na assinatura de produtos. sim. Ano passado a gente lançou, né, alguns produtos ali, e assim, o negócio da Posay, a gente tem recorrência, né, nos nossos serviços. Então eu falo que o pelo cresce, as pessoas voltam, né, a gente tem uma massagem exclusiva da Posay também, então tem vários clientes ali que toda semana tá dentro das nossas lojas. Então, e com isso a gente foi conquistando a confiança, dos nossos clientes. Então, nada mais importa uma relação, né, de serviço do que a confiança. E a partir do momento como a gente tem essa confiança ali com os nossos clientes, né, uma carteira grande de clientes dentro das nossas lojas, o lançamento dos cosméticos, dos dermocosméticos ano passado, foi um sucesso, né? Porque a gente tem trazido uma linha de tratamento com ácido hialurônico e também voltado para a pele do homem, né? Um produto que não é um produto de modinha, não é um produto, não tem, é uma beleza limpa, né, que não tem parabenos. Então, os homens estão gostando muito, né, homens e mulheres, né, todos os tipos de pele. E é uma linha de tratamento porque as pessoas, a beleza ela é realmente algo fascinante, gente. Isso em qualquer época, né, na natureza. Quando você vê ali um leão que tá com pelo mais feinho ali, você pode saber ou ele tá doente, né, os próprios animais começam a excluir ele ali. Porque a beleza, ela traz saúde, ela é fascinante. Então, por isso que as pessoas querem estar bem. E a gente voltando à questão da geração atual, é uma geração que está muito aberta. O homem, esse jovem aí, Michel, ele consome os melhores produtos e não pode Sim, ser aquele produto, né, a mulher até que ela tem muitas opções ali, não, agora o homem ele quer o melhor produto, ele quer o melhor protetor solar, ele quer fazer a depilação a laser, então a gente e ele tá quer crescendo, resultado, né, quer Carla? Porque senão não resultado, retorna. exatamente, Ele é ele um quer cliente mais. resultado e o homem, ele é muito fiel. Quando ele gosta, ele é muito fiel ao local. Então, a gente está crescendo bastante no público masculino. Então, esse presente que eu trouxe aqui para você, ela é uma máscara que tem extrato de caviar. Ela tem, e tem o sérum também, que assim, é maravilhoso. Tanto para a pele do homem, para a mulher também, antes da maquiagem ali. Eu tenho sérum também, tá? Então, ele é Muito muito bom. É maravilhoso. dormir e acordar com outro rosto, tá, Sim. gente? E na nossa convenção, no final do ano, né, novembro, você já está convidado para a nossa Eu já fui. convenção, Não, você vai eu na fui pra festa, festa. Vou na é, convenção e você também. vai na convenção e a gente vai lançar novos produtos na nossa convenção de franqueados. Então a Uau. gente tem grandes novidades aí que a gente vai apresentar para os nossos franqueados ali no final do ano. Carla, a gente já tá chegando aqui aos minutos finais do nosso podcast.
Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer por topar em tão pouco tempo. Ninguém sabe dos bastidores desse podcast, mas eu queria super te agradecer a sua disponibilidade, não só neste momento, como em vários momentos, enviando conteúdo para nós do Goiás Positivo com exclusividade, abrindo espaço para a gente fazer cobertura nos seus eventos, apostando também nessa comunidade de empresários goianos, acreditando no setor produtivo goiano, participando de tantos grupos de forma tão efetiva. Eu acompanho você no lead CEO, né, do nosso queridíssimo Marcelo Camorim, e você membro ativo, assim, em todas as reuniões, sempre que possível. Eu acho que eu não tenho memória em uma das reuniões em que você não foi. Também agora, né, como vice-presidente, eu tô falando errado, não, vice-presidente, né, Sim. da ACIEG Mulher, que também é uma associação com uma representatividade na economia, na política, muito presente, muito forte aqui do nosso estado, e fora todas as outras. Então eu queria muito agradecer em nome de todo mundo que vai acompanhar esse podcast, em todo mundo que está acompanhando a sua trajetória, porque você inspira muito grandes empresários. Então, esse primeiro aqui é te agradecer mesmo, essa 1 hora de que eu falo assim, a faculdade ela é importante, os cursos são importantes, mas esse nível de conhecimento prático do dia a dia, de ver um empresário humano, ele é de uma preciosidade que pouquíssimas pessoas se disponibilizam a se desnudar e mostrar para o grande público. Então, minha amiga, muito obrigado. E também queria que você deixasse, além de tudo que você já deixou, também os agradecimentos a quem está nos acompanhando. E também te peço para que você disponibilize aos nossos espectadores também suas redes sociais, como que encontra, site da Posê. Eu quero que as pessoas confiram além, que saiam daqui e também vão encontrar aí a comunicação da Posê, a sua comunicação e como é que elas fazem para te encontrar e também a marca. Michel, eu quero te parabenizar, porque assim, eu vejo o quanto você movimenta, o quanto você trabalha e o quanto você inova também, porque assim, não é fácil inovar constantemente, né, na comunicação. E eu já te conheço lá, né, desde a época da televisão, e assim, muitos jornalistas ficaram, né, num formato que eu acho que não se inovaram tanto, e você é muito, ativo. Você sempre quer uma coisa nova, é muito parecido comigo, né, então eu quero te parabenizar, porque, assim, é uma honra para mim estar aqui, né, de verdade. A gente quando você entrou em contato comigo, assim, foi, né, foi um Não. tumulto, mas a gente teve que se reinventar para estar aqui em tão pouco tempo, mas, assim, quanto é maravilhoso, e eu realmente eu gosto, eu reorganizo, gente, a minha agenda quando eu acredito nas pessoas, sabe? Porque o universo são pessoas, né? São pessoas, e quando a gente acredita, né, no outro ali, no trabalho daquela pessoa, do que aquela pessoa está fazendo ali, vale a pena você mudar a sua agenda, se organizar e tudo. Então é uma honra estar aqui com você. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E quero agradecer, né, a todos que estão aqui, né, o Mário, a Raíra, Raíra. desculpa, Raíra, né, que tá ali trabalhando. E então, quero agradecer você que escutou até agora. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Posê, o meu Instagram é Carla com K, Posê, Pose. O da Posê é Posê Beleza. E o site é www.posebeleza.com.br. E antes de finalizar, muito obrigado, viu, Carla? Antes de finalizar, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a nossa realizadora aí, Press Comunicação, assessoria de imprensa e branded content. Queria também agradecer aos nossos apoiadores, a Posê Beleza, que apoiou esse nosso podcast de hoje, concedendo a sua líder. Agradecer ao Lead Goiás, 25 anos. E também agradecer, obviamente, ao nosso querido parceiro, a CSM Engenharia, do nosso amigo Cleidstone Salvador. E aqui, né, nos estúdios da Vortex Studio, o melhor estúdio de podcast
do estado de Goiás, não só aqui no estúdio, as gravações de podcast, produção audiovisual também são realizadas de forma externa, tá? Então, se você vai realizar um evento, quer produzir um conteúdo de forma mais personalizada, chama a Raíra, os contatos estão aqui na descrição. Perturba a Raíra que ela resolve a sua vida, tá? Pessoal, eu queria também agradecer a Posê Beleza, a todo o time de comunicação da Posê Beleza, que também concedeu os materiais em um acervo aí rico de história da nossa querida amiga. Esse foi o primeiríssimo episódio do Goiás Positivo, feito por empresários para empresários. Acesse nosso site goiaspositivo.com.br, @Goiás Positivo no Instagram. A apresentação e edição do jornalista, esse que vos fala, Michel Victor Queiroz. A direção de estúdio da nossa amiga Raíra. Raíra, qual o sobrenome mesmo? Raíra Nunes. A produção e direção também com os cortes de imagem e edição do nosso amigo Mário. Mário, qual o sobrenome? Mário Dias. A parte de mídias sociais também, o nosso querido amigo Gabriel Voigt. Audiovisual também, pós-produção, nosso amigo Pedro Mendes. Realização da ID Press Comunicação. Siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau!